Fala rapaziada do canal Kickscore, como vocês estão seus Zé Ruelinhas? Hoje trago para vocês um vídeo um pouco diferente, um vídeo que vai ter como tema algo um pouco maior do que o simples futebol por futebol. Hoje vamos falar sobre Olimpíadas, já que estamos em 2024, e se vocês não sabem e estão em Nárnia. Deixa eu avisar, esse ano tem Olimpíadas na França em 2024 em 26 de julho, até 11 de agosto de 2024. Pois bem, você já se perguntou da onde vêm as Olimpíadas? Para que elas servem? Por que tem esportes que vocês amam que não são considerados esportes olímpicos? E qual o real benefício que isso traz para o país sede e o esporte? Bom, isso é só um pouco sobre o que vamos tratar nesse vídeo. Os Jogos Olímpicos tiveram origem na Grécia Antiga em 776 a.C., como parte de festivais religiosos em homenagem a Zeus, o deus do trovão, ou para quem manja o pai de todos e do Kratos kkkk. Os esportes praticados na antiguidade tinham caráter religioso e cívico e eram realizados a cada 4 anos em Olímpia, em honra ao deus supremo grego, Zeus. Os Jogos Olímpicos da antiguidade tinham características distintas em comparação com os Jogos modernos. As corridas, por exemplo, eram uma parte central dos Jogos Olímpicos. Havia diversas corridas, como o Stadion, aproximadamente 200 metros, o Diaulos, aproximadamente 400 metros, e o Dolichos, uma corrida de longa distância. Lutas, como a luta livre, que era uma das modalidades mais antigas e populares. Os lutadores competiam nus e utilizavam técnicas como agarrões e quedas. Como pancrácio, o engraçado é que algumas posições de luta e técnicas de defesa têm similaridades com artes marciais de hoje em dia, como a guarda longa do Muay Thai, chutes na coxa, o Teep Tai Teep, quedas do Jiu-Jitsu e o wrestling, single e double leg, e pugilato, o irmão mais velho do boxe que conhecemos, onde os competidores usavam tiras de couro em torno dos punhos, usavam esquivas, onde o objetivo do combate era matar o oponente ou fazer com que o mesmo desistisse da competição. Pentatlo, que era composto por 5 eventos: corrida, salto em distância, lançamento de disco, lançamento de dardo e luta. Lançamento de disco e dardo. Estas eram modalidades individuais em que os atletas lançavam discos e dardos o mais longe possível. E na Grécia Antiga os vencedores, conhecidos como Olympionikoi, eram considerados heróis em suas cidades-estado e frequentemente recebiam honras e recompensas. A principal recompensa era a coroa de louros, simbolizando a glória e a vitória. Essa coroa era altamente valorizada, e os vencedores muitas vezes eram celebrados como heróis locais. A participação nos Jogos Olímpicos era restrita a cidadãos livres e de origem grega, ou seja, nenhum outro país era envolvido nos Jogos, eles eram restritos. E os atletas competiam por prestígio e honra, e não por prêmios em dinheiro. O profissionalismo não era encorajado, ou seja, você Zé Ruela, se fosse grego, poderia sair na mão no pugliato com seu vizinho a cada 4 anos e ninguém te julgaria kkkk. Já nos tempos atuais, os Jogos Olímpicos na era moderna começaram com a fundação do Comitê Olímpico Internacional, COI, em 23 de junho de 1894. Após a criação do COI, foi decidido realizar os primeiros Jogos Olímpicos da era moderna em Atenas, Grécia, em 1896. Esses jogos foram projetados para reunir atletas de diferentes nações e promover a paz e a compreensão internacional por meio da competição esportiva. Os Jogos Olímpicos de Atenas em 1896 foram os primeiros a serem realizados em mais de 1500 anos, marcando o início da tradição olímpica moderna. Os Jogos Olímpicos de 1896 em Atenas contaram com a participação de atletas de 13 países e incluíram 9 esportes: atletismo, ciclismo, esgrima, ginástica, halterofilismo, luta, natação, tênis e tiro esportivo. Tá, mas você deve estar se perguntando, nessa era moderna, como que COI leva, infiltra e escolhe os esportes que vão participar dos Jogos, como é feito a escolha dos esportes e sua permanência ou exclusão do programa olímpico. Bom, em tese e na teoria o COI é levado em consideração os seguintes pontos. Relevância global. O COI procura esportes que sejam praticados globalmente. Esportes com uma base de praticantes diversificada e uma presença em vários continentes têm mais chances de serem incluídos. Tradição e história. A tradição e a história de um esporte são fatores importantes. Alguns esportes têm uma longa associação com os Jogos Olímpicos, enquanto outros podem ser considerados mais recentes. Apego popular. O interesse e a popularidade de um esporte entre os espectadores e atletas desempenham um papel crucial. Esportes que atraem grandes audiências e têm uma comunidade de fãs significativa são mais propensos a serem incluídos. Diversidade de modalidades.
o COI busca uma variedade de esportes para garantir a representação de diferentes habilidades e culturas. Isso inclui esportes individuais e de equipe, esportes de verão e de inverno, e uma diversidade de disciplinas atléticas. Viabilidade técnica e organizacional. A capacidade técnica e organizacional para realizar um determinado esporte em um evento tão grande e complexo quanto os Jogos Olímpicos é um fator importante. A infraestrutura necessária e a capacidade de organização são consideradas. Equilíbrio entre gêneros. O COI tem trabalhado para alcançar um equilíbrio entre os gêneros nos esportes olímpicos. Avaliação periódica. O programa olímpico é avaliado periodicamente, e mudanças podem ser feitas para refletir as tendências e interesses contemporâneos. Isso pode incluir a inclusão de novos esportes ou a remoção de esportes menos populares. Nos últimos anos, apesar de todos esse critério adotados pelo COI, alguns esportes foram adicionados recentemente na grade olímpica e na minha visão eles não seguem esses critérios, simplesmente passaram por cima e foram escolhendo. Aqui não podemos afirmar se foi um movimento político, ou numa tentativa frustrada de agradar uma pequena parte do público. Mas nos Jogos Olímpicos de 2020, Tóquio, foram adicionados surf, skate, escalada esportiva, beisebol, softball. Já nos Jogos Olímpicos de 2024, Paris, inventaram a modalidade esportiva breaking dance e um tal de squash. Por outro lado, vão sair fora do circuito olímpico o beisebol, o softball e o karatê. Rapaziada, as coisas começam a ficar meio estranhas aqui. Estão colocando uma dança como modalidade esportiva, e um jogo de bater bolinha na parede sozinho, e estão tirando o karatê e beisebol. Tudo bem que o beisebol é uma modalidade que não tem força mundial, mas sério, breaking dance, squash? Não vejo problemas no breaking, mas tratar como esporte olímpico acho um pouco exagerado. E após esses fatos me veio a questão, por que outros esportes de milhões de praticantes não entram nos Jogos Olímpicos? Porque para a inclusão do breaking e squash COI foi contra os parâmetros que ele mesmo estabeleceu como critério, e para outros esportes ele não usa o mesmo grau de criteriosidade. Galera, antes da gente discutir essas questões, deixa o like, se inscreva no canal, dá aquela moral para que a gente continue a trazer novos vídeos aqui pro Kickscore, e se você pratica algum esporte e tá precisando comprar algo, dá uma olhada nos nossos links, quem sabe algo não lhe interesse. Agora a pergunta principal, por que existem esportes populares de milhares de adeptos que quase todo mundo gosta e eles estão fora das Olimpíadas? O futsal, por exemplo, praticado desde os anos 40 como uma adaptação do futebol de campo e oficializada em 1954, a modalidade tem o desejo de pelo menos 3 décadas de estar dentro dos Jogos Olímpicos. Mas então o que impede a concretização do sonho? A chave está na falta de representatividade junto ao Comitê Olímpico Internacional, COI. Os dois maiores empecilhos é que a dona FIFA não gosta que os esportes dela, entre aspas, pois o esporte é de quem pratica e vive ele e nunca será de uma entidade. Bom, a FIFA não curte que o esporte federado por ela seja desenvolvido em outros órgãos esportivos como o COI. A justificativa é que a data de Mundial de Futsal colide com a data das Olimpíadas, e que FIFA não quer ter seu ativo valorizado pelo COI, pois bem, meus amigos, a velha e boa politicagem. E quem perde somos nós, visto que o futsal tem milhões de adeptos em diversos países ao redor do mundo, especialmente em regiões da América do Sul, Europa, Ásia e África. Com mais de 10 milhões de praticantes no mundo todo, rapaziada, isso é muita coisa. Outro esporte que gosto muito é o Muay Thai. O Muay Thai é muito conhecido no Brasil como boxe tailandês e é uma arte marcial tailandesa com mais de 2000 anos de idade. A origem do Muay Thai confunde-se com a origem do povo tailandês. Em 1980 foi fundada a primeira associação de Muay Thai aqui no Brasil. 1981 aconteceu o primeiro campeonato interestadual no Rio de Janeiro, no Berro d'Água, onde hoje é Academia Nobre Arte, entre Rio de Janeiro vs Curitiba, onde Rio de Janeiro foi a campeão. O Muay Thai, por sua vez, não está nas Olimpíadas e nem sequer é cogitado. Muito se diz que é por motivo de Bolsa Atleta, onde as melhores remunerações acontecem através de um único campeonato, este que é o Campeonato Mundial da Tailândia no World Muay Federation, WMF. Mas isso vem mudando com o tempo. Hoje em dia vemos atletas lutando o puro Muay Thai em campeonatos gigantescos como o One Championship. No Muay Thai sabe-se também que o esporte conta com mais de 135 federações reconhecidas. No entanto, cada uma tem seus próprios regulamentos. Dessa forma é mais difícil determinar um campeão absoluto nesse esporte, já que seria necessário unificar as regras em todo o mundo, sendo mais um motivo para o mesmo não entrar no hall olímpico.
Sem contar que para que o mesmo se torne um esporte olímpico seria necessário adaptações nas suas regras, golpes, proteções durante a luta, golpes permitidos, acontecendo um movimento similar do que aconteceu com o boxe e taekwondo. Você, praticante de Muay Thai, estaria preparado para modificarem totalmente o esporte modelando ele para se encaixar nas Olimpíadas. Mas novamente quem perde somos nós. O Muay Thai somente no Brasil tem mais de 5 milhões de adeptos, além de ser praticado em diversos outros países tendo milhares de praticantes e profissionais como Tailândia, Holanda, Austrália, Inglaterra, França, Brasil, Japão, Coreia, Estados Unidos. O jiu-jitsu é outra modalidade importante que está fora do círculo olímpico. Ele tem suas origens no Japão, onde diversas escolas, Ryu, desenvolveram técnicas de combate corpo a corpo durante o período feudal. Essas técnicas foram desenvolvidas pelos samurais para serem utilizadas em situações de combate desarmado ou quando estavam desarmados. No início do século XX, Mitsuyo Maeda, um mestre de jiu-jitsu, migrou para o Brasil. Lá, ele conheceu Carlos Gracie e ensinou as técnicas de jiu-jitsu para Carlos e seus irmãos, especialmente Hélio Gracie. A família Gracie começou a adaptar e desenvolver o jiu-jitsu de acordo com suas necessidades e capacidades físicas e o resto da história vocês já sabem. Hoje o jiu-jitsu é o esporte individual que mais cresce no Brasil e no mundo. Possui cerca de 550 mil praticantes, com 2.500 estabelecimentos de ensino somente nas grandes capitais. O jiu-jitsu teria que passar por uma adequação de regras, sobretudo na unificação das confederações, federações, e da mesma forma as regras da modalidade mundialmente, ou seja um conjunto regras que seriam únicas e válidas em todo o mundo, assim como aconteceu no judô. É aí caímos na mesma dificuldade que conversamos sobre o Muay Thai. Você praticante de jiu-jitsu estaria preparado para ver o esporte que você ama, ser transformado em outra coisa totalmente diferente do que ele é? Eis a questão. Deixe sua opinião nos comentários. No futebol de areia ou beach soccer, surgiu no Brasil na década de 1990. A modalidade é uma variação do futebol tradicional, adaptada para ser jogada na areia da praia. A ideia inicial era criar uma versão do futebol que pudesse ser praticada em um ambiente mais descontraído e casual, aproveitando o cenário praiano. O beach soccer rapidamente ganhou popularidade no Brasil e em outros países com praias extensas e uma forte cultura esportiva. A popularidade do beach soccer cresceu ao longo dos anos, resultando na realização de torneios locais, nacionais e internacionais. A FIFA, Federação Internacional de Futebol, reconheceu oficialmente o beach soccer como uma modalidade esportiva em 2005, impulsionando ainda mais sua visibilidade global. Infelizmente o que acontece com o futebol de areia é a mesma coisa que acontece em relação ao futsal. A dona FIFA não quer valorizar um esporte dela em outro comitê esportivo. A dona FIFA tem medo que os jogadores vejam os Jogos Olímpicos sendo uma conquista maior do que o Mundial organizada por ela mesma, como podemos ver sendo uma questão de ego, politicagem, principalmente dinheiro. Se olharmos de uma maneira mais macro, outro ponto que chama a atenção sobre o assunto é sobre o verdadeiro legado das Olimpíadas. Rapaziada, acredito que a maioria de vocês que entrou no vídeo já deve ter se perguntado: poxa, Olimpíadas é um evento legal e top demais, mas qual é o legado que isso deixa para o país sede? Poxa, porque tanto dinheiro foi investido nisso, e nos aqui precisando de outros investimentos em infraestrutura para o país, então vamos a alguns pontos. Muito se fala que o verdadeiro legado ao país é a infraestrutura e desenvolvimento urbano, investimento em aeroporto e infraestrutura hoteleira, legado social e ambiental. Mas será que é isso mesmo? Vamos usar como exemplo as Olimpíadas do Rio em 2016. De fato, qual o impacto do desenvolvimento urbano e de infraestrutura que teve no local? Bom, alguns podem argumentar: houve a criação da Vila Olímpica, investimentos significativos foram feitos em transporte público, incluindo a expansão do metrô, investimento nos aeroportos e hotelarias. Mas velho, isso se perdurou após o final dos Jogos? Houve um benefício claro e duradouro para a população local? Ou só foi uma grana para inglês ver literalmente falando? A Autoridade de Governança do Legado Olímpico, AGLO, levantou que os investimentos nas Olimpíadas ficaram em 7,23 bilhões de reais, 137 milhões de reais a mais do que a versão anterior. Esta diferença se refere aos custeios de água e luz durante a competição. Dessa forma, o custo da Olimpíada chega a 41,03 bilhões de reais, isso aqui não vamos incluir nem os escândalos de corrupção em. Sim, meus jovens, 41 bilhões investidos para um legado quase nulo ao país. Quem será que lucrou de verdade? Bom, não quero que esse vídeo vire um vídeo político ou de críticas, mas se o objetivo é desenvolver os países,
por que não fazem esses investimentos em países subdesenvolvidos da Ásia, ou África Américas no geral? Por que não criam um comitê de gestão de legado olímpico? Por que não fazem uma auditoria pública em todos os eventos? Porque de fato não provam que as Olimpíadas é algo muito maior do apenas alguns esportes passando na televisão com modalidades desconhecidas. Outro ponto dessas Olimpíadas são os logos, né? Vocês viram o raio do logo das Olimpíadas desse ano? Que mal gosto não. KKKKKKKKK. Olha como os antigos eram e aqui não vou nem falar dos mascotes. Mas enfim. Podemos concluir que os esportes que atendem boa parte dos requisitos do COI ou até mesmo trazem as raízes dos Jogos Olímpicos de volta, alguns ficam de fora dos Jogos por questões políticas como citamos aqui, tudo por conta de unificação de regras, e cá entre nós por puro preciosismo de suas federações. Se olharmos o Muay Thai e Jiu-Jitsu por exemplo eles não lembram mais as origens do Pigliato e Pancrácio, do que o break, squash, badminton, enfim tirem suas próprias conclusões. Rapaziada, agradeço a todos por terem chegado até aqui, se não se inscreveu ainda se inscreva no nosso canal deixa o like aí. E o principal deixe seu comentário sobre o assunto, ajude-nos a crescer, compartilhe esse vídeo se possível também. Falou é nóis!